te adoramos, nós te damos graças, sim, meu Pai, por estarmos aqui nessa noite para a glória do teu santíssimo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de todos que aqui estão. Rogamos, ó Deus, a tua graça, que venha nos conduzir, ó Deus, em oração, que venha nos conduzir no louvor, na adoração a ti nessa noite. Ser com todo o teu povo, Senhor, que jaz aqui no templo, aqueles que ainda virão, aqueles que não poderão estar conosco, os que estão em casa, os que estarão acompanhando através do Facebook, pela live, que o Senhor derrame a sua graça, Senhor, sobre todos que cultuarão conosco nessa noite, sobre a vida da nossa irmã Marlene, Senhor, que o Senhor continue abençoando todo o teu povo. Nós te louvamos, ó Deus, já por um final de semana abençoado, e fala-nos, ó Deus, nessa noite através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou aproveitar logo, já vou avisando. Sábado nós teremos o culto aqui de ações de graças da irmã Marlene. Sábado. Pronto. Ok. Antes de nós cantarmos, eu quero trazer para vocês uma reflexão. Essa reflexão, ela tem o título dela é Lições do Bambu. E eu vou logo dizendo, isso eu ouvi de um padre. Essa reflexão, eu não lembro se foi o padre, eu falo muito aqui no nome dele, Padre Léo, ou se foi outro. Eu sei que foi de um padre que eu ouvi essa reflexão sobre as lições do bambu. Depois de uma grande tempestade, o menino chega perto do avô, admirado, e diz para o avô, ele olha e vê que a tempestade derrubou uma figueira, que era enorme, grossa, a árvore, e ele ficou admirado com aquela figueira desabando depois da tempestade. E aí, ele, falando para o avô, como é que pode isso? Seria preciso 4 homens para abraçar aquele tronco daquela árvore.
ele sobe, ou ele é uma grama, porque o bambu é uma grama, viu? Que não se alastra. Ele não faz feito a grama que a gente planta e sai tomando conta da terra. O bambu, você planta, ali onde ele nasce, ele cresce, ele vai tomando altura. Ele não se espalha. E aí o avô diz, e o religioso que estava dando essa lição do bambu, ele dizia para os fiéis que ouviam a mensagem: nós somos como o bambu que cresce. O nosso alvo é o céu. Mas a terceira lição, o avô disse, o bambu, ele enraiza. E ele disse, e raiz é o que nós temos escondido. Ninguém passa por aí olhando a raiz do bambu. Você olha a altura do bambu, ninguém procura ver a raiz do bambu. Quarto, o bambu não cria galhos. Ele não toma espaço com os galhos. Você não vê um bambu com galhos feito um pé de goiaba, ou pé de jaca, outra árvore. Aí ele disse para o neto assim: o bambu, ele não cria galhos. Ou seja, ele não se expande com coisas desnecessárias. Ou seja, quanto menos galhos, menos dolorosa será a poda. E aí eu quero parar um pouquinho aqui para pensar uma outra coisa. A gente às vezes está preocupado com tanta coisa nessa vida que são desnecessárias. A gente se ocupa na nossa vida, muitas vezes, com muitas coisas desnecessárias. Ou existem muitas coisas, às vezes, desnecessárias na nossa vida, tomando o nosso tempo, ocupando o lugar que deveria estar sendo dado mais atenção ou cuidado a coisas mais importantes. E certo moço procurou um sábio para pedir ajuda a ele. E quando ele foi procurar o lugar onde morava aquele sábio, e quando ele chegou lá, ele perguntou às pessoas: onde é que mora esse mestre, o sábio aqui, que há aqui reconhecido nas redondezas? Alguém olhou para aquele rapaz e disse assim: ele mora naquela cabana ali na frente. E o moço foi lá, em direção à cabana do mestre, do sábio. Quando chegou lá, na porta que o mestre o recebe, ele olha um colchão no chão, 2 cadeiras, 2 pedras e uma panela. Ele pergunta: mestre, onde estão as suas coisas? O mestre riu e falou: onde estão as suas? Ele foi e disse para o mestre: mas eu estou aqui de passagem. E o mestre respondeu para ele o seguinte: eu também. Eu não estou aqui para acumular bens, eu estou aqui de passagem. O tempo aqui é assim. Ou seja, voltando para o bambu, que não cria galhos, porque são desnecessários, precisamos cortar os galhos. Quantas coisas que não precisamos, que não deveriam ocupar espaço nem tempo na nossa vida. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente corta o que é desnecessário, a gente está fazendo um investimento. A gente vai investir naquilo que é mais necessário, que é mais importante, aquilo que é melhor na nossa vida.
O bambu é cheio de nós, apesar de ser por dentro oco, mas ele por fora a gente vai vendo que o bambu, ele é cheio de nós. Se o bambu é oco, e seria fácil uma tempestade quebrá-lo, por exemplo, os nós que tem nele ajudam ele não quebrar com tanta facilidade. Os nós é quem dão resistência ao bambu. Ou seja, os obstáculos da nossa vida, que são representados pelos nós do bambu, eles vão nos fazendo aprender. Com os obstáculos, com os sofrimentos que a gente vai enfrentando, a gente vai aprendendo a se tornar cada vez mais forte. Uma outra lição do bambu. O bambu ele só cresce em toceira. Ou seja, o bambu nunca está sozinho. Ele está sempre apoiado a outro bambu. Ou seja, nessa vida, nós precisamos de apoio, nós precisamos de alguém, nós precisamos procurar ajuda, auxílio, nós precisamos ajudar, nós precisamos chegar juntos, estar de lado, dar apoio a quem precisa. Por fim, o avô chamou o menino, aproximou-se lá do bambu e pegou o bambu. Não sei se isso aqui vai aguentar, se isso aqui não é bambu. E ele pegou o bambu e mandou o neto olhar. E ele pegava a ponta do bambu e foi puxando. Puxando. Aguenta, viu, bambu? E foi puxando. E o neto ficou olhando. Ele disse, é assim que a gente faz com o bambu. Bota ele lá embaixo e deixa. Quando ele soltou, o bambu estava lá em cima de volta. Ele disse para o neto assim, o bambu, ele nos ensina que nós precisamos ser humildes. Deixem falar, deixem fazer o que quiser. Seja humilde. O seu lugar lá ninguém tira. Onde Deus colocou você, você vai estar. Seja apenas o bambu. Seja apenas quem você é. Não queira ser aquela figueira enorme que precisava ter 4 homens para abraçá-la, porque a casca esconde muita coisa. E a figueira nasceu pensando que ela ia ser forte a vida inteira. O bambu, porém, sabia que já nasceu oco, já nasceu vazio, precisava de apoio, precisava de alguém, e não precisava se achar figueira, porque ele não precisava de soberba. Que a gente aprenda nessa vida, com a lição do bambu também. Amém? Vamos cantar o hino de número 217. É melhor o teclado. Tá por mim. Aí. 217, segue-me. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz, segue-me, vem, segue-me. Por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me. Liberto dos pecados teus, segue-me, vem, segue-me. Guiar-te-ei aos altos céus,
segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me. Em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me. Vem teus cuidados me entregar. Segue-me, vem, segue-me. Eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Oh, deixa todo teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Agora é a nossa resposta, né? Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor. Sem ti não posso andar, Senhor. Mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Deixa eu ver logo se é esse. 289. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sim, na cruz,
e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Romanos. Capítulo 5, e a partir do primeiro versículo. Nos diz a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muitos, mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Fomos reconciliados por Deus, ou com Deus, por meio de Jesus Cristo. Quando antes estávamos no pecado, nas trevas, sem conhecimento de Deus, sem temor a Ele, sem saber quem era Deus, Ele nos amou e colocou o seu Filho, entregou o seu Filho para morrer na cruz, para que por Ele nós tivéssemos a reconciliação e pudéssemos estarmos agora em paz com Deus.
onde nós recebemos a reconciliação, como disse o versículo 11. Vamos orar ao Senhor. Após essa oração, o Ministério Feminino estará louvando ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome. Senhor, nós Te adoramos, ó Deus. Nós Te bendizemos. Tu és digno, Senhor, de toda adoração. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda a nossa gratidão. Queremos agradecer, Senhor, pelo culto de ações de graças ontem à noite na casa da Tua serva, irmã Isaura. Te agradecer, Senhor, por Tua manifestação e graça, poder, por Tua presença, Senhor, enchendo o nosso coração de alegria, de satisfação, em estarmos, ó Deus, em um momento tão sincero de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo milagre na vida da Tua serva, e muito obrigado, Senhor, por nos fazer conhecer ou aprender cada dia mais da Tua bondade e da Tua grandeza, do Teu cuidado, do Teu zelo para conosco. Te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pela vida de todos que fazem esse culto hoje à noite. Que o Senhor derrame da Sua graça, que o Senhor, meu Deus, venha manifestar-se através da Sua palavra, falando do nosso coração. Receba, Senhor, o louvor e a adoração de todo o Teu povo, de toda a Tua igreja nesse altar. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou deixar aqui um versículo para a meditação da igreja. É que nem o pastor falou, né? Ontem nós lá na casa da irmã Isaura, né? Foi uma bênção. Ficamos muito felizes, né, com a vitória dela, que a vitória dela é nossa vitória também, né? E nós estamos aqui muito alegres, né? Porque estamos na presença do Senhor e presenciando muitas vitórias, né? Na vida da irmã Amara, na vida da irmã Marluce, que foi feito o culto em ação e graça, né? E assim, na vida de todos, né? Então, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, basta nós confiarmos, né? Eu vou ler aqui Salmo 121. Levanta os seus olhos. Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Bateu o martelo, está condenado. Olhando para ele, eu sei, eu fui sentenciado. Agora o que fazer? Quando Deus nos prova, resta confiar. Ele vai livrar dentro da cova. Os meus inimigos levantaram-se para ver a minha derrota e até mesmo perecer.
que eles não sabiam é que eu tinha crédito. Na hora especial, Deus entra em ação e revela o seu mistério. Quando eu cheguei, olhei do meu lado, vi leões famintos, mas porém deitados, até se levantaram pra poder comer. Eles não sentiram cheiro, eu exalei poder. Quando se aproximaram, só sentiram fogo, tiveram que voltar e deitar de novo. Quando eu cheguei, olhei do meu lado, vi leões famintos, mas porém deitados, até se levantaram pra poder comer. Eles não sentiram cheiro, eu exalei poder. Quando se aproximaram, só sentiram fogo, tiveram que voltar e deitar de novo. Mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado. Nas horas mais difíceis, Deus está do seu lado. A oração tem força pra mandar parar o sol. Mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado. Nas horas mais difíceis, Deus está do seu lado. A oração tem força pra mandar parar o sol. Mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado. Nas horas mais difíceis, Deus está do seu lado. Nas horas difíceis, Deus está do seu lado. Então ora, crente, ora, que Deus vai te responder. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. E agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E lembrando mais uma vez o culto de ação de graça, né, da irmã Marlene, que irá ser no próximo sábado, né, e ela convidou toda a igreja para estar aqui presente naquele dia. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o Ministério de Louvor. Vamos estar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor estará louvando ao Senhor, nós estaremos também colocando diante do altar de Deus nossos dízimos e ofertas. Oi, som.
Graças e paz. Vamos ficar de pé? Quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação.
Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, não em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém? Aquela chuvada do começo. Não era para ter Jesus tinha segurado um pouquinho, né? Mandava ela agora, né? Quem não veio por causa da chuvada estava aqui. Aí a chuvada pegava agora o povo aqui, né? O pessoal tem medo de chuva, dessa chuvada forte o povo fica com medo. E dá trovão, pronto. Né? Aí trovejou, né? Teve gente que quase voltava do caminho. Tinha um irmão lá na igreja, lá em Amaragi, que quando eu cheguei na igreja criança ainda, viu? Ele contava que um tio dele, quando começava a trovejar e relâmpago e trovão, o pessoal do campo, né? De sítio, que é tão corajoso, quando começava a trovejar, o tio dele se escondia debaixo da cangaia do cavalo. Sabe o que é cangaia, né? Aquele negócio que bota no cavalo para carregar a carga, né? Ele estava debaixo da cangaia do cavalo para se esconder do trovão. É muito medo, né? Não? É muito medo. Eu quero ler um texto com vocês que a gente tem citado muito esses dias. A gente tem citado até cantando. E eu citei até domingo aqui na pregação. E nós vamos meditar um pouquinho nesse texto, porque esse texto ele é parte de uma oração do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3.
nós vamos ler a partir do versículo 17. Mesmo que não haja frutos na videira. Amém. Então nós vamos ler mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre da música, amém. Toda vez eu quero ler essa parte de baixo, que não é mais versículo. O versículo é até aqui, viu? Ele faz-me andar em lugares altos. Amém? Só até aí. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bendito é o teu nome, Altíssimo. Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom estar na tua casa. Como é maravilhoso estar diante da tua palavra, Senhor. E se é tão bom estar diante da tua palavra, é porque há algum significado, algum efeito, algum sentido para isso, Senhor. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos sair aqui ainda mais regozijados com o que a tua palavra tem a nos falar. Deus bendito, que ninguém esteja aqui simplesmente por estar, mas que todos que estejam aqui estejam debaixo do teu propósito, do teu plano eterno e redentor. Bendito, nós te adoramos e te louvamos, suplicando, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Você já vê que a gente canta direto, né? 17. Mesmo que não haja frutos na videira, a gente canta, a gente lê esse versículo, a gente lê bastante isso. Agora, se você prestar atenção, para a gente falar, mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não a safra da azeitona, ela falhe, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Por que o profeta está dizendo isso? Com que convicção o profeta está dizendo isso? Ou seja, também para nós, qual é a convicção que nós temos quando falamos isso? Não sei se você já ouviu uma história, diz que é claro que ninguém, eu espero que aqui ninguém nunca tenha visto, eu mesmo nunca vi. Eu já tive um sonho maravilhoso, já tive outros sonhos muito escabrosos, um sonho mal assombrado. Mas mesmo assim eu acredito que aquilo não era o capeta na sua total feiura, não. Mas eu acredito aqui que ninguém nunca viu o capeta, o cão chupando manga, feito dizem por aí, Satanás, o demônio. A gente vê as manifestações dele, mas a sua feiura exata não nos é revelada. Já basta o mal que ele já causou e que tem causado. Não precisa mais mostrar o quanto ele é feio, não, né? Veja uma coisa. E disse que alguém foi imitar o diabo e dar um susto em pessoas que estavam na igreja. E o cara botou uma máscara lá, um negócio bem feio mesmo, aquele negócio com chifre, aquela coisa bem tenebrosa, e foi no culto. E o povo estava bem distraído, assim como vocês estão olhando aqui para frente, todo mundo lá distraído. E ele veio, ficou lá na janela, ninguém percebeu então. Ele entrou e sentou quase no último banco, atrás de uma velhinha, uma senhora. E disse que quando, de repente, alguém olhou para trás, já tomou aquele choque. E aí todo mundo se assustou. E ele acabou de dizer que era o diabo que veio ali para vir buscar o povo dele.
Aí disse que foi tanto crente correndo dentro da igreja com medo do diabo. Aí, por fim, disse que ficou uma velhinha que estava bem pertinho dele. Aí ele pensou, essa velhinha é crente mesmo, que ela não correu com medo do diabo. Aí ele disse, vou perguntar a ela, né, fazer medo a ela, ver o que foi. Aí foi e disse assim para ela assim, mas vocês estão enganadas, vocês se precipitaram. Aí ele foi e disse assim, e você não está com medo não? Aí ela, nada, rapaz, eu sou teu amigo, eu estava mentindo que era crente. Eu sou tua amiga, eu estava aqui na igreja, mas não sou crente não, os outros correram porque são crentes, mas eu sou tua amiga. Eu estava só enganando o pastor e os irmãos aqui na igreja. Eu estou falando aqui, eu falei só para... Aqui no culto não é para descontrair, né? A gente precisa dessas coisas, é para descontrair. Mas porque eu lembrei disso aqui, dessa história, dessa história aqui, é uma história muito mal contada, né? Uma história de muito mau gosto. Principalmente porque deixaram a velhinha, que a gente pensava que seria a velhinha mais crente, né? Todo mundo, quando escuta essa história, pensa, a velhinha mais crente, aquela irmã de oração. Vou falar não. Em nome de Jesus, vou falar não, Jesus, obrigado. Mas assim, né, eu também, quando escutei, eu pensei logo, eita, a velhinha era de Jesus. Aí no final esculacham a véia, e que a velhinha era amiga do capeta. Mas veja uma coisa, irmãos, o que a gente está falando é, primeiro no texto, qual é a motivação que nós temos para citar esse texto, entendendo que a gente crê nisso. Essa é a nossa convicção. Qual é a motivação que nos leva a isso? Qual era a motivação que estava levando o profeta a declarar isso? Isso faz parte de uma oração do profeta. Vamos para o começo. E ele começando 2, velho. Amém. Vocês não estão vendo a cara dela. Da próxima vez eu vou tirar foto, viu? E depois mando botar no data show para vocês verem. Botar uma câmera ali filmando e jogar lá. Oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Irmãos, isso é uma oração e ao mesmo tempo uma confissão dele. Antes dele chegar lá no versículo 17, aí agora a gente vai para o 2. Vê, Senhor. Vamos ler junto para você ouvir, é melhor? Fala para ouvir. Senhor, ouvi falar da tua... Tremo diante dos teus... Senhor, realiza em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Você prestou atenção? Senhor, ouvi falar da tua fama. Você já pensou numa pessoa que tem nome? Não é? Eu espero que não, mas eu acredito que tem lugar por aí que se disser Neymar passou ali na frente, sai um bocado de gente correndo da igreja para ir falar com ele. Eu espero que aqui tem gente rindo que eu acho que ia aqui. Eu sou muito mais bonito do que Neymar. Mas veja uma coisa, para não olhar para frente, eu estou dizendo, né? Pode olhar para cá só. Mas veja uma coisa, mas se passar um famoso, muita gente quer ver. Ou não é assim? Não é? Eu lembro, eu estou falando aqui de fatos. Eu era criança, minha mãe católica, não praticante, mas ia para a missa e tudo. E tem aquele, acho que era franciscano, era padre, muito famoso, conhecido aqui, Frei Damião. Né? Pessoal que deve, quem não conheceu essas meninas aqui não, né? Que não é da época, mas da minha época para trás, eu pelo menos ouvi falar. E Frei Damião, ele fazia, tipo, em um determinado período, algumas missões, né? E ele saía andando pelo estado, né? E Frei Damião foi para Maragi. Gente, não cabia ninguém na praça da Maragi, não. Sebastião era devoto. Não, Sebastião foi para lá. Não foi? Morava em Maragi. Não é devoto não, irmão. Ele era de Maragi. Gente, eu era criança, irmão. Olhe,
É porque eu acho que se a mãe soltasse a mão da gente, quando pegasse, já pegava na mão de outra pessoa. Era muito grande a multidão, aquela praça de Amaragi não cabia ninguém, não. A missa não era celebrada dentro da igreja, a missa era celebrada naquele pátio da igreja, né, ali à frente ali, fizeram um palanque ali. Eles celebravam, eu era criança, eu era pequeno nessa época, há muitos anos isso. E eu lá, e eu me lembro que tinha uma vizinha nossa, morava lá pertinho da minha mãe, uma senhora, que aqui alguns aqui da minha família conheceram, que a gente chamava ela, eu não sei o nome dela, a gente conhecia ela por Nina, Dona Nina, e o pessoal chamava porque ela andava suja, juntava graveto na rua, e parece que não girava bem, não. Eu sei que ela rezava, benzia o povo ia para lá levar a criança para ela benzer, mas ela era conhecida como Nina Doida. E tinha meninos, aqueles meninos saíam molecando, quando ela passava, saíam tirando onda, aí ela saía atrás, esculhambando, querendo jogar pedra nos meninos. Ela não era, eu acho que ela não era boa. Depois ela casou com um senhor lá e vivia os dois juntos, e o homem também era meio desequilibrado. Mas eu lembro dela, ela toda... Aí botava pano, né? Que aquilo não era nem roupa, esse povo assim não gira bem, né? Veste acho que botava um vestido, uma saia por cima, outra blusa por cima. Todo mundo sabia que aquela pessoa era meio desequilibrada, não era normal, era... E suja, assim, ela não andava limpa. Irmãos, era tanta gente que não cabia. Porque era Frei Damião que estava em Amaragi. Eu acredito que não foi nenhum cantor famoso até hoje, não foi nenhuma banda, nenhum cantor famoso para Amaragi cantar lá, no interior feito Amaragi, que chamou tanta gente como Frei Damião. Era muita gente, não cabia ninguém. Não dava para andar na praça. E eu estou falando isso por quê? Porque ele era tão importante assim, né? Porque as pessoas foram porque achavam ele importante. E quando ele estava lá, no palanque, Nina Doida vai no meio do povo, eu lembro disso. Eu longe, aí dava para ver, Nina Doida foi subir os degraus no meio do povo e já estava chegando perto de Frei Damião. E quando Nina chegou perto de Frei Damião mandou foi tirar a Nina de perto dele. Ou seja, impedir que ela chegasse lá onde ele estava. Eu era menino, mas guardei essa cena comigo, eu nunca esqueci. Eu acredito que muita gente que estava lá nem percebeu, nem se deu conta, mas naquele dia eu percebi aquilo. Bem, Frei Damião tomou conta da cidade de Amaragi naquele dia. Meu pai não gostava da história de Frei Damião, não, sabe por quê? Porque em um outro período, que não foi aquele, Frei Damião foi para Amaragi também. Nessa época, minha mãe já era casada com meu pai, mas antes, uma outra vez, Frei Damião tinha passado por lá, e meu pai foi se confessar com ele. Meu pai era criado no engenho, e naquela época, quem morava em engenho era matuto mesmo, não sabia o que falar. Meu pai, ouvindo todo mundo falar, e Frei Damião estava confessando, a fila era tão grande, entrando na igreja, meu pai disse, veio lá do engenho, dizendo, eu vou me confessar com Frei Damião. Eu vou me confessar, eu quero. Todo mundo queria passar pelo santo Frei Damião, padre Frei Damião. E meu pai, quando estava bem empolgado na fila, que chegou a vez dele, quando meu pai encostou lá no confessionário, meu pai disse que não sabia o que falar, né? Ficou calado. E o Frei Damião fazia assim, fale. E ele lá, e ele, fale. E meu pai disse, falar o quê? Confesse seus pecados, rapaz. Meu pai disse que saiu de lá revoltado, em vez de sair de lá perdoado, aliviado, saiu de lá. Ele disse que depois desse dia ele não gostou mais de Frei Damião, não. Ele disse assim, meu pai disse que nunca viu tanta ignorância. Mas assim, irmãos, isso é só um fato que aconteceu. Não tenho nada contra Frei Damião, que Deus tenha cuidado das missões que ele fez no mundo, que Deus tenha sido com ele. Não estou aqui entrando no mérito. Eu só citei casos que aconteceram, coisas pontuais. Mas eu estava lembrando disso, o quanto esse homem era importante. Assim como tem artistas e pessoas tão famosas na vida. O profeta está dizendo, Senhor, ouvi falar da tua fama. Ou seja, para o profeta, quem era o famoso? Era Deus. Quem era importante para o profeta Abacuque? Era o Senhor. E ele diz mais assim, tremo diante dos teus atos. É como se ele dissesse assim, eu não tenho como ver os atos do Senhor e não ser abalado por isso. E não ser abalado por isso.
Irmãos, eu já contei aqui pessoas que eu conheci, gente, mulheres, homens, que eu desde a minha fé, desde os meus 12 anos de idade, indo para a igreja, eu conheci essa pessoa. Gente que vivia numa prostituição, homens e mulheres, gente que escapou da morte por um fio, gente que já levou não sei quantas facadas, gente que quase morreu, era internado, recuperava, estava de novo na mesma, como diz a linguagem por aí, na gandaia, né? De novo. E depois de muitos anos, depois que eu vim para aqui, estou muito tempo por aqui, eu cheguei em Maragi, encontro essas pessoas indo para a igreja, tudo vestidinho, arrumadinho, com a Bíblia na mão. Diante de uma coisa dessa, eu fico maravilhado, irmãos. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Aí eu concordo com aquele pastor, que o cara chegou para ele pregando, o cara chegou para ele assim, preste não, pastor, não adianta o senhor pregar para mim não, que eu não presto para ser crente. Então ele disse, morra. Morra, se você não presta para ser crente, não presta para ver mais não. Porque nessa vida, quem não presta para nada, presta para ser crente. Quem não vale mais nada nessa vida, o Senhor recupera e transforma. Se você está dizendo que não serve mais para ser crente, você não vai servir mais para nada nessa vida. Porque o que não presta nessa vida, e o Senhor tem restaurado e recuperado, meu querido. E o Senhor tem feito obras maravilhosas, irmão. Por isso que o profeta disse, eu tremo diante dos teus atos. É coisa que deixa a gente assim, abismado. É como se a gente, a cada dia, descobrisse coisas novas nesse Deus. E importante aqui é que ele não é como o Frei Damião, que já foi morto, enterrado, sepultado. Não é como o Neymar, que começou a Copa no primeiro jogo, já no segundo já não joga mais. E daqui uns anos aqui não joga mesmo. Só vai se lembrar do nome dele. Mas ninguém nem está nem torcendo para ele vir jogar, porque não tem mais como daqui a alguns anos. Você já pensou? Deus, esse aí, de quem o profeta está falando, ele nunca vai perder a sua fama. Nunca vai perder a sua fama. Ele parece, você vai ver, a gente vai ver durante o texto, que eu não sei nem se vai dar tempo. Vai dar daqui para 11 horas da noite, tem muito tempo ainda, não tem? Tem, né? Porque hoje eu estou disposto, sabe? Vocês não sabem nada. Hoje eu saí com a irmã Bia, eu fui fazer uma visita. Hoje, eu fui fazer uma visita com a irmã Bia hoje. Quando a gente voltou da visita, onde foi que a gente parou? Na casa da irmã Isaura de novo. Chega lá, a irmã Bia tapeando a irmã Isaura, gostou do culto ontem. A gente foi parar onde? Aonde a gente foi parar? Onde? Na cozinha. Quer água? A irmã Bia. Quer bolo? A irmã Bia, quero. A irmã Bia disse, quero não. Aí quer água? A irmã Bia disse, quero. E o pastor, água sem bolo é ruim demais. Aí fomos para a cozinha. Quando chegamos na cozinha, estava bolo, uma garrafinha de água e uma garrafa de Coca-Cola. Vocês já perceberam eu cantando aqui, não já perceberam? Eu aqui cantando e segurando aqui. É a Coca-Cola e o bolo. Mas foi bom, viu? Pensa numa bênção. Irmãos, olha, comum. Aí eu estou disposto para a gente ir embora, né? Depois que eu comi a Coca-Cola e o bolo da irmã Isaura de novo, pense. Mas veja, irmãos, a gente vai vendo durante o texto que esse Deus, ele é tão maravilhoso que parece que o profeta foi para o céu já. Parece que esse profeta, ele não somente viu o que Deus fez, parece que ele foi para o céu. Ele vai dizer aqui, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Então, ele já está dizendo que é para Deus fazer. Ele está pedindo, faz hoje o que tu já fizesse outrora. Aquilo que já deixou a gente assim, tremendo diante do que o Senhor fez, da grandeza do Senhor, faz de novo. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim, foi tão bom naquele dia que eu me alegrei, eu quero me alegrar de novo. Foi tão bom aquele dia que eu senti a presença do Senhor, eu quero sentir de novo. É isso que ele está falando.
faz as mesmas obras, Senhor. Se houve em alguma época uma coisa tão maravilhosa que aconteceu e foi obra de tuas mãos, repete-as no nosso dia. Queremos que aconteça de novo hoje com a gente. Faze-as conhecidas agora, em nosso tempo, em tua ira. Ou seja, a gente é pecador, Senhor, a gente peca, a gente desobedece. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos lá? Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã, pausa a sua glória, cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. Vamos. Seu esplendor, vê, seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Ou seja, isso aqui eu nunca vi na terra. Se alguém aí já viu, eu nunca vi. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão. Isso é coisa miraculosa, isso é coisa que só quem viu é quem entrou no céu alguma vez na vida. Ou seja, o profeta tem uma visão que a gente ainda aguarda que aconteça. Moisés subiu no monte para falar com Deus, jejuando, passou 40 dias no monte para receber as tábuas. Moisés lá no monte e o povo embaixo, dizendo: Moisés já morreu. Por quê? Porque lá no monte os raios desciam, trovejavam, estremecia, abalava tudo. Enquanto Moisés estava lá no monte, Deus falando com Moisés. O povo embaixo dizendo: aquele já acabou. Chamaram Arão, o irmão de Moisés, e disse: tu faz um negocinho aí, um bezerrinho de ouro, fala um Deus aí para a gente adorar, porque Moisés não vai vir mais com uma mensagem desse Deus, já acabou-se tudo lá em cima. Ô irmãos, aquilo era assustador para aquele povo. O povo que estava lá embaixo esperando Moisés descer, se assustou com o que viu. Moisés, quando desceu de lá, o que era que acontecia com Moisés quando ele desceu de lá? Quando ele desceu de lá, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Era tanta luz, o reflexo do rosto de Moisés era tamanho que o povo não conseguia olhar o rosto de Moisés. Pedia que Moisés cobrisse o rosto para poder falar com eles. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente já vai concluir. O profeta diz que, mesmo que não haja fruto na figueira, aliás, mesmo que a figueira ela não floresça, mesmo que não haja frutos ou uvas na videira, mesmo que não haja ceifa ou safra, melhor, de azeitonas, mesmo que a malhada, o alimento não haja nas lavouras, mesmo que as ovelhas não estejam mais no curral, tenham desaparecido, mesmo que não haja boi no curral, no estábulo, mesmo assim eu confiarei no Senhor. Por quê, irmãos? Porque um Deus um Deus maravilhoso desse, um Deus glorioso desse, um Deus que fez o que esse Deus fez, não é para a pessoa mais estar preocupada com nada nessa vida, a não ser ter esse Deus na sua vida. Irmãos, quem conhece a Deus tem que aprender um princípio. Quem conhece a Deus tem que aprender que Deus, Ele não é Deus que cura a gente de uma enfermidade apenas. Deus não é Deus que apenas abre uma porta de emprego para a gente. Deus é Deus que transforma a nossa vida, que faz a nossa vida ser transformada. Ou seja, se você entende que uma área da sua vida é santificada, é abençoada por Deus, é pouco. Porque Deus, Ele quer abençoar todas as áreas da nossa vida. O salmista diz: eu vi as maravilhas dele, eu vi a glória dele, os seus feitos, e eu tremi.
Eu me assustei, eu fui tomado de pasmo, de espanto. Toda vez que Ele manifesta a sua glória, eu fico admirado, eu fico abestalhado com esse Deus. Então, não pense que é apenas fazendo alguns momentos de oração. Deus tem que mudar a nossa personalidade, Deus tem que mudar o nosso caráter, Deus tem que mudar a nossa vontade, Deus vai lá nos nossos desejos, quebra, tira e coloca os sentimentos que enaltecem, que glorificam a Ele, que honram a Ele. Porque senão eu vou ter uma área na minha vida muito bem, obrigado, muito satisfeito, vivendo muito de forma satisfatória com alguma coisa na minha vida e dizendo, Deus está me abençoando, isso é a mão de Deus e eu estou caminhando para o inferno, porque a minha vida não é transformada por Ele e Deus quer transformar a minha vida. Então, quando o salmista, quando o profeta, salmista mesmo também, é tudo uma coisa só, é tudo ungido do Senhor. Quando o profeta, ele diz, mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não haja uva na videira, mesmo que não haja a safra da azeitona, mesmo que não haja alimento produzido pela lavoura, mesmo que as ovelhas desapareçam do curral, o gado suma, vai embora, mesmo que eu não tenha mais nada, eu vou me alegrar no Senhor. Ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é alguém que sabe que o que ele tem é Deus, o que ele é a revelação de Deus na vida dele. É alguém que quer viver de fato para Deus. Então, assim, que a gente não viva, irmãos, pensando apenas nisso que está a partir do versículo 17. Que a gente viva o que está a partir do versículo 1. Vendo Deus nas suas ações, vendo a manifestação de Deus e a graça do Senhor se revelando em nosso favor. E se houver alguma área na nossa vida, alguma coisa na nossa vida que nos afaste de Deus, que a gente possa dizer, Senhor, eu reconheço, eu sou falho, mas é o Senhor que trata, é o Senhor que lida, é o Senhor que me chamou, que me amou, que me escolheu, então o Senhor pode me libertar e pode me transformar. O Senhor pode tirar da minha vida o que não lhe agrada. O que não pode é eu dizer que eu confio no Senhor, é dizer que eu tenho o Senhor e ir para o inferno, se o Senhor é tão maravilhoso e tão glorioso como é, e a sua palavra diz. Então que a gente possa, quando for lembrar de Abacuque 3,17, lembrar dos versículos primeiros, das maravilhas do Senhor, de tudo que Deus fez. E dizer, como disse o salmista, faz de novo, Senhor. Faz hoje as mesmas obras que fizesse no passado. Faz ser conhecido, Senhor, aquilo que tu já fizesse outra vez. Que a gente deseje que o Senhor faça na nossa vida o que Ele fez com tantos servos do Senhor, que os tornou justos para a glória do seu nome. Amém? Não precisa ficar desanimado, a gente vai terminar antes de 11 horas. Amém? Vamos orar, todo mundo tem o que fazer depois. Eu tenho que me levantar de 4 horas da manhã também. A irmã Raquel também. Outros de 5. E todo mundo vai fazer o que tem que fazer em nome de Jesus. Não se esqueça, sábado nós teremos outro culto em ações de graças. E eu acho que esse ano a gente vai terminar o ano apertado aí, sem espaço para culto de ações de graça, irmãos. Pense num Deus maravilhoso. É a gente fazendo, eu acho que estão fazendo, sabe o que estão fazendo? Deus está fazendo um milagre na vida dos outros, estão dizendo assim, faz na minha também, Senhor, faz na minha também. O Senhor está abençoando, eu quero também. Aí ele vai e faz também. Aí o outro está cuidando assim, eu também quero, Senhor, eu também quero, porque eu quero agradecer também. E o Senhor gosta de gratidão, né? De louvor e adoração. E a gente vai adorando ao Senhor. E eu ainda vou no outro dia, minha irmã Bia, lá visitar o povo, para ver se sobrou alguma coisa. Eu não sei se alguém aqui gosta. Eu não comi porque aí eu já me acabei com a Coca-Cola e o bolo. Mas tinha uma bandeja desse tamanho, zona, cheia de brigadeiro. Não sei para que tanto brigadeiro ainda. Ninguém brigou ontem por brigadeiro, ó. Ficou tudo hoje. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, agradecendo a Ele por esse momento tão precioso na sua casa. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar diante da Tua palavra, Senhor. Como é bom, Senhor, ver a manifestação da Tua graça
E uma palavra tão maravilhosa, Senhor, como esta do profeta Abacuque, fazendo essa oração, que a gente possa, Senhor, seguir o exemplo do profeta, declarando: faz de novo, pedindo, suplicando, faz de novo, Senhor, faz outra vez, meu Deus. Foi tão bom, foi tão maravilhoso, o Senhor pode fazer ainda, o Senhor já libertou no passado, o Senhor ainda liberta. O Senhor já fez milagres, já fez transformação lá atrás. O Senhor pode transformar ainda hoje. Aquilo, Senhor, que as pessoas pensam que é tão difícil, tão trabalhoso. Sabemos que basta apenas uma ordem tua e a nossa responsabilidade é apenas crer. Então, Senhor, nós oramos, faz novamente, Senhor. Faz com que hoje nós vejamos pessoas sendo resgatadas do mundo das trevas, do mundo de perdição, ó Deus, para o teu reino de luz. Faz com que aqueles, ó Deus, que estão chorando, derramando lágrimas, vivendo momentos angustiantes por qualquer circunstância ou situação, possam dar o brado de alegria, Senhor, celebrando o teu nome pelos teus grandes feitos, pela resposta do Senhor à oração. Faz com que, meu Deus, aquele que olha para si mesmo e diz: não dá para mudar, eu já tentei, eu até quero, mas é difícil. Faz com que ele possa, Senhor, realmente, como o profeta Abacuque, encontrar-se com o Senhor e sentir a sua vida trêmula, meu Deus, as suas estruturas trêmulas diante da sua glória, diante do seu poder, e clamar como o profeta, dizendo: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia em nosso favor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este tão pouco tempo aqui, mas tão precioso. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, por tua palavra no nosso coração nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por tua graça. E que ao sair daqui, ó Deus, possamos realmente sair daqui tocados e chocados pela tua preciosa palavra em nossa vida. Muito obrigado, meu Deus. Nós oramos, nós suplicamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.